Olá pessoal da Escola Municipal Tasso Fragoso, aqui é o professor Marcelo Silveira, professor de Ciências Sociais, para comentar aqui o material que chegou para a gente, né? Material do PEJA 2 da segunda semana de setembro, né? Semana que se inicia em 8/9, depois do feriadão do 7 de setembro. Eu estava dando uma olhada aqui nesse material, né? E eu vi que como no material anterior ele não tem um tema que seja específico da nossa matéria de ciências humanas, né? Não existe aqui um tema que seja específico da história ou da geografia, como por exemplo a gente encontra aqui logo no início, né? Esse material associado à língua portuguesa, porém, ao longo do material, você tem alguns temas aqui que sim, estão relacionados com a matéria de história, estão relacionados com a matéria de geografia. Esse material, mais uma vez, ele faz menção, né, à obra do compositor Antônio Carlos Jobim, né, e ao tratar da obra do Carlos Jobim, do Antônio Carlos Jobim, do Tom Jobim, ele fala aqui sobre alguns biomas do Brasil, né? O que são biomas? São grandes áreas naturais, né, que nós temos no Brasil, onde interagem diferentes tipos de seres vivos com o próprio meio natural, né, com o solo, com o clima, com a água do lugar. Então ele fala que sobre o bioma da Amazônia, né, o maior dos biomas do Brasil. Ele fala também sobre a bacia hidrográfica do Amazonas, né, o que é uma bacia hidrográfica? Uma região drenada por um grupo de rios, né, por um sistema de rios. Então você tem a bacia amazônica no bioma da Amazônia como sendo a maior bacia hidrográfica do mundo, né, em volume de água. Não existe nenhum outro lugar do mundo tão rico em água quanto a região da Amazônia. Enfim, esses temas são temas da matéria de geografia que aparecem aqui inseridos na matéria de língua portuguesa. Mais à frente, ele vai falar aqui também sobre a canção Chovendo na Roseira, uma canção belíssima, do Tom Jobim com o compositor Edu Lobo. E aí, ao tratar dessa música, da letra dessa música Chovendo na Roseira, ele vai falar um pouco sobre os trabalhos, né, que são trabalhos tipicamente de áreas rurais, né, comparando as áreas rurais com as áreas urbanas. Você sabe o que é uma área rural? Você sabe o que é uma área urbana? A área urbana é a área das cidades, né? E a área rural é a área dos campos, das áreas de produção agrícola, né? Fornecedoras de alimentos para as nossas cidades. Enfim, aqui no material de língua portuguesa, ele vai tratar dessa diferença do campo para a cidade e aquilo que é próprio da área rural e aquilo que é próprio da área urbana, né? Um pouco mais adiante, ainda também na matéria de língua portuguesa, ele vai tratar dos das diversas concepções de tempo, né? Na história, a gente aborda muito o significado do que é o tempo histórico, né, o tempo produzido pelas narrativas humanas, as narrativas históricas, né? E ele vai falar aqui também sobre outros tipos de tempos, como o tempo produzido pela natureza, o tempo da natureza, o tempo social e o tempo cronológico. Enfim, ele vai discutir um pouco o conceito de tempo, né, que é algo importante para a nossa matéria de história, né, a gente ter um conhecimento do que é o tempo humano, o que é o tempo cronológico, o que é o tempo histórico.
e o que são outros tipos de tempos também existentes. Por exemplo, na geografia, a gente costuma muito estudar o tempo atmosférico, né, que são as condições momentâneas da atmosfera num determinado lugar. Né? Em geografia, a gente também fala do tempo geológico, que é o tempo do planeta Terra desde que ele surgiu até os dias atuais. Então, nessa discussão aqui muito rica sobre o tempo, você vai ter a possibilidade de fazer uma atividade de língua portuguesa, que eu acho que tem tudo a ver com a matéria de história. Tá legal? Enfim, pessoal, essa é a abordagem que eu gostaria de trazer aqui para o nosso material dessa semana. Você ainda tem aqui atividades ligadas à língua estrangeira, à língua inglesa, e esse é o nosso material dessa semana. Falou? Aqui é o professor Marcelo Silveira, mando um abraço para todos vocês do PEJA 2, da Escola Municipal Tasso Fragoso. Um grande abraço e até semana que vem.